Poucos personagens que entraram para a história tiveram seu nome tão manchado como Judas Iscariotes. Judas foi tão fortemente condenado à rejeição que seu nome se tornou sinônimo de traição. No entanto, nesta semana, com o lançamento da terceira temporada de The Chosen aqui no Brasil, que finalmente o oficializou no grupo dos 12 discípulos de Jesus, uma peculiaridade foi notada entre os fãs da série. Diferentemente do que muitos esperavam, o que nos foi entregue na tela não foi um vilão desprezível, mas um jovem cheio de sonhos, expectativas e que demonstrou estar disposto a dar sua vida em prol de um objetivo, o de seguir o Mestre. Porém, com isso, podemos nos perguntar, hipoteticamente falando, e se a história tivesse realmente tomado um rumo diferente? E se na verdade Judas nunca tivesse traído Jesus? O que teria acontecido? Judas estaria predestinado à traição? Seria algo inevitável? Muitas incógnitas precisam ser respondidas. Portanto, veja agora nesse vídeo. Vamos bibliografar para você. $30 moedas de prata. Esse foi o preço pago pela vida de um inocente. Curiosamente, esse era o valor de um escravo da época. E se tornou também o custo que corrompeu o coração de um homem disposto a vender o Filho de Deus. Mas muito se é discutido atualmente sobre as motivações que poderiam ter levado Judas a tomar essa decisão. Seriam elas apenas financeiras? Muitos acreditam que o discípulo poderia ter ficado insatisfeito com a direção que o ministério de Jesus havia tomado, e desiludido pelo Mestre não ter atendido às suas expectativas messiânicas, acabou aceitando o dinheiro que lhe foi oferecido pelas autoridades judaicas. Porém, o que não podemos negar é que foi pela sua traição que Jesus foi capturado e consequentemente morto, e consequentemente ressuscitado. E por conta disso, muitos creem que Judas possa ter desempenhado um papel necessário na história da redenção divina, como alguém que estava predestinado por Deus a fazer o que fez. Afinal, alguém precisa fazer, não é mesmo? Bem, não é tão simples quanto parece. Para compreendermos a traição de Judas, é essencial compreendermos por que Jesus precisava ser preso. Por que um homem desarmado e pacifista ameaçaria tanto um império político e religioso? De acordo com o relato bíblico, tanto a elite romana quanto a judaica o viam como ameaça porque suas ideias desafiavam a ordem estabelecida. Jesus arrastava multidões, além de ser chamado de Messias, o que causava agitação. Aquilo começou a ser interpretado de forma negativa, primeiramente pelos fariseus que tinham muita inveja dele, e não podia negar seus milagres, e posteriormente pelos romanos que tinham o objetivo de manter a ordem e a estabilidade na região a qualquer custo. Então, em uma espécie de complô entre a alta cúpula sinédria e as autoridades romanas lideradas por Pôncio Pilatos, que mesmo sabendo que Jesus não havia cometido crime algum, escolheram condená-lo cedendo à pressão popular, como uma forma de minimizar os conflitos internos. Roma governava em concordância com as elites religiosas locais e priorizava a arrecadação de impostos que só acontecia se eles mantivessem o povo satisfeito. Portanto, o fato do acusado ser ou não inocente não teria importância. O que nos faz supor com essa situação que, de um jeito ou de outro, Jesus estava condenado à morte. Caso Judas falhasse em sua missão de entregá-lo, sua sentença já estaria escrita. Seria apenas questão de tempo até que o prendessem e o matassem. E esse já é um forte indício de que para a crucificação acontecer, não era necessário a participação de Judas. Judas foi somente um facilitador da situação. Mas agora, embarcando de vez no tema do vídeo de hoje, responderemos a seguinte pergunta: e se de fato Judas nunca tivesse traído Jesus? Na primeira linha de pensamento, como dissemos anteriormente, Jesus teria sido crucificado de qualquer maneira, e isso acarretaria muitos pontos positivos relacionados a Judas, assim como foi com os demais apóstolos. Afinal, ele não teria mais culpa ou participação nesse fato, e assim a história teria seguido seu curso natural, porém de uma forma trágica. Se Judas nunca tivesse traído Jesus, sua imagem e representação na cultura pop seriam muito diferentes do que é comumente associado a ele hoje em dia. Judas provavelmente seria visto de maneira positiva e respeitada, como um dos apóstolos que caminhou com o Mestre. Seria tão amado quanto Pedro, João e Tiago o são, tornando-se um exemplo a ser seguido. A Igreja Católica provavelmente teria paróquias não apenas com o sobrenome de Judas Tadeu, mas também Iscariotes em vários lugares do mundo. Nas tradições culturais religiosas, não haveria festas que o associassem a coisas negativas, como a festa da queima do Judas, que acontece em algumas cidades do Brasil no sábado de Aleluia. Em obras de arte, filmes e literatura, a imagem de Judas não seria mais a de um traidor, mas possivelmente a de um apóstolo respeitado.
Pinturas, filmes e livros retratariam sua história de maneira positiva. A teologia cristã poderia se desenvolver de forma diferente, considerando Judas como um modelo de virtude e comprometimento com a fé. No entanto, outra figura, como Matias, teria menos destaque na história. Matias foi escolhido para substituir Judas entre os 12 apóstolos após a sua morte. Se Judas não tivesse traído Jesus, talvez nunca teríamos ouvido falar de Matias. Continuando nessa linha de raciocínio, após a morte de Jesus sem a participação de Judas na história, podemos concluir que a perseguição a cristãos do primeiro século teria ocorrido da mesma maneira, e Judas teria provavelmente enfrentado uma morte brutal, como os outros apóstolos tiveram. Durante seu martírio, ele poderia ter escrito cartas e epístolas para motivar outros seguidores de Cristo a não desistirem, como Paulo, Pedro e João fizeram. Isso poderia ter resultado em documentos canônicos da Bíblia atual, incluindo um evangelho segundo Judas Iscariotes. Por que não? Outro cenário possível é de que Judas ainda assim tivesse traído Jesus, mas não tirasse a própria vida, e assim como Pedro, que o negou 3 vezes, e Tomé, que precisou ver para crer, se arrependesse sinceramente. Após a ressurreição de Jesus, Judas também poderia ter presenciado uma aparição do Mestre e tido seus pecados perdoados ainda em vida, assim como Jesus fez com outros apóstolos que cometeram erros. Deus nunca interferirá nas escolhas humanas, mas sua soberania desempenha um papel importante em revelar os propósitos temporais de alguém na Terra. Por exemplo, no livro de Jeremias, quando é revelado que Deus o havia escolhido desde o ventre de sua mãe para ser um profeta do Senhor. Isso se concretizou, no entanto, ao longo de sua vida. Se Jeremias decidisse se desviar ou abandonar seu propósito, indo por um caminho diferente daquele designado por Deus, ele teria essa liberdade. Pois somos plenamente responsáveis por nossas ações e escolhas neste mundo. Obviamente, Jesus sabia que Judas, inclusive, roubava da bolsa de ofertas do ministério, e nunca fez nada contra ele. Para nos mostrar que, na presença de Deus, nós escolhemos quem queremos ser. Se você é honesto, será honesto. Se não for, tem a liberdade para não o ser. E se quiser roubar, irá roubar até se destruir, pois o santo que continue a santificar-se, mas o imundo que continue a enlamear-se. Com Deus não há desculpas. A história de Saul e Davi é mais um exemplo que ilustra perfeitamente esse cenário. Ambos foram escolhidos por Deus, ungidos pelo mesmo sacerdote e compartilharam o mesmo propósito. Saul não buscou o cargo de rei, Deus o selecionou, assim como fez com Davi. No entanto, ambos tiveram liberdade de escolha, cometeram erros e pecados, e ambos tiveram a chance de se arrepender. Contudo, Davi optou pelo caminho do perdão, enquanto Saul seguiu o caminho do engano e do afastamento de Deus, nos mostrando que nossos atos e escolhas são de nossa própria responsabilidade. Judas escolheu trair Jesus. Ele se moldou ao papel de traidor na história. Mesmo antes da fundação do mundo, com sua soberania divina, Deus sabia sobre a traição e permitiu que ela se desenrolasse dessa maneira porque nunca foi seu objetivo controlar as escolhas humanas. Possivelmente, seu objetivo era fornecer lições práticas para nossas vidas, nos ensinando que mesmo um homem que viveu em estreita convivência com Cristo, compartilhando refeições com Ele, pôde ceder ao desvio e à queda, permitindo que Satanás encontrasse espaço em seu coração. Isso nos lembra da importância de mantermos vigilância constante para também não cairmos nos mesmos erros do passado. Aceitar a Cristo e se intitular cristão não nos garante a participação no círculo íntimo de Jesus, nem que estamos assegurados, tranquilos sobre a eternidade e nossa salvação. Portanto, vigie para que não caia. Em relação à série The Chosen, vemos muitas pessoas criticando o fato de Dallas Jenkins, o criador da série, ter introduzido na história alguém tão diferente da imagem popular que temos de Judas, retratado como um ser desprezível e presunçoso em tantas obras. Porém, não vejo motivos para discordâncias. Afinal, devemos lembrar que os meios não justificam os fins. Se há, em certa medida, uma liberdade poética na série que introduz um personagem como esse Judas, que nos foi apresentado, que vai contra nossas expectativas, ao ponto de até mesmo criarmos um vínculo emocional com ele ao longo da história. Esse detalhe, sem dúvida, não interferirá no desfecho final dos acontecimentos, que todos nós sabemos como irá terminar, de um jeito ou de outro. Portanto, a série The Chosen está apenas nos desafiando a enxergar além do óbvio, além dos nossos preconceitos e julgamentos antecipados, e nos forçando a ver a história de alguém que cometeu um erro sem precedentes,
mas que também caminhou lado a lado com Jesus, realizando curas e milagres. No entanto, que cedeu às suas vontades, mas que não conseguiu passar um dia a mais na terra sabendo que havia pecado contra um inocente. A vida de Judas Iscariotes, com toda certeza, mesmo depois de todos esses anos, continua a nos ensinar lições valiosas, sejam elas positivas ou negativas. Se você chegou até aqui e ainda não é um inscrito deste canal, inscreva-se e ative o sino das notificações para não perder nossos próximos lançamentos. Até mais. Tchau!